Graças a Deus, queridos. Quero te convidar, por favor, para que você se coloque em pé mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmos 131. Salmos 131. Salmo 131. Viver na total dependência de Deus é um desafio. Depender inteiramente do Senhor é um desafio. Não da parte de Deus, mas da nossa parte. Aprender a confiar em Deus e saber que Deus cuida de nós é um desafio. A gente dá um passo naquilo que Deus quer que a gente dê, sabendo que esse passo nós vamos depender apenas de Deus, é um desafio. A gente cantar o que nós cantamos agora, Deus cuida de mim, é verdade, é verdade. Mas a gente dá um passo na direção que Deus quer que a gente dê, sabendo que dando este passo, nós vamos depender só de Deus, é difícil. E Deus disse isso ao meu coração nesta semana. Eu estou te ensinando a depender de mim. Porque na verdade, queridos, nós estamos numa escola. Nós somos matriculados pelo Espírito Santo e Deus está chamando algumas pessoas para dar alguns passos a mais em direção à vontade dEle. Porque nesses passos nós vamos aprender que Deus cuida de nós. Mas é difícil. Senhor, eu vou largar tudo para fazer o teu querer. É bonito, mas é difícil. Porque a gente tem que aprender a esperar o pão descer do céu. O maná descer do céu. A providência descer do céu. A cura e o sustento e a força descer da parte de Deus. É difícil. Não para Deus, é para nós. Mas nós temos que saber que se nós dermos passos segundo a direção de Deus, Deus cuida de nós. Então você pode dizer isso para o seu irmão? Deus está te chamando a depender apenas dEle. Salmo 131 diz assim: Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Não me ocupo de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mas fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, por esta noite. Oh, louvado seja o teu nome. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu estás aqui no nosso meio. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesse santuário. Tu tens uma palavra, Jesus, para nos dirigir, nos direcionar, nos reposicionar, nos levar ao centro da tua vontade para as nossas vidas. Porque quando nós andamos no centro da tua vontade para as nossas vidas, Senhor, o Senhor cuida de nós. Então nós queremos correr para a tua vontade. E queremos, ó Pai, depender apenas de Ti. Ó Deus, nós dizemos para a nossa alma hoje, sossega, aquieta,
fique calada, porque nós queremos ouvir apenas a tua voz e depender de ti. Por isso que nossa esperança, o nosso coração está posto em ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, de modo que eu estou aqui nesta noite para ministrar a tua palavra, dependendo inteiramente de ti, integralmente de ti. Fala conosco, a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz. Amém. Pode se assentar, queridos. O Salmo 131 tem uma dupla designação. O Salmo 131, quanto ao seu tipo, ele é um cântico de romagem. Salmo 131, ele é um cântico de peregrinação. Enquanto os cidadãos de Israel, o povo de Israel, saíam das suas cidades para irem até Israel para adorar a Deus, este salmo, ele foi composto. Quanto à autoria deste salmo, ele é o salmo de Davi. E para mim, particularmente, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nenhum salmo fala tanto sobre o coração de Davi do que este salmo. Para mim, particularmente, nenhum salmo fala tanto sobre o coração de Davi como este salmo. Apesar de ter sido composto por alguém que ocupou o mais alto cargo político da nação de Israel e que se notabilizou por seus feitos memoráveis, como, por exemplo, tirar das garras de um urso as suas ovelhas e matar este urso na mão. Ou então, matar um leão que atacava as suas queridas ovelhas e rasgá-lo ao meio. Ou então, vencer batalhas sangrentas e desproporcionais com os inimigos de Israel e vencê-los. Porque Davi era um homem de guerra e era um homem vencedor. Davi também, ele era um homem notável e de feitos memoráveis, porque ele, por ser de baixa estatura, apesar da sua pequenez, ele desafia um gigante chamado Golias, que representava os filisteus e a nação toda dos inimigos de Israel. E a Bíblia diz que com uma funda e com uma pedrinha, dependendo de Deus, ele gira a funda e solta a pedra, e na direção de Deus, a pedra atinge a testa do filisteu, o gigante. Ele cai por terra, e Davi vai lá e arranca a cabeça do filisteu e mostra que Deus era na vida dele. Apesar de ser um homem de pequena estatura, Davi era um gigante de Deus. Apesar de ser rei de Israel, ele também era um homem que, apesar de ser pequenininho, os inimigos de Israel temiam-lhe, porque ele era um homem que dependia de Deus. Davi era um homem notável e era conhecido pelos seus feitos memoráveis, porque ele conquistava terras e foi aclamado por vencer os seus inimigos e amado por todo Israel até os dias de hoje. Davi, o rei Davi, nesse salmo, ele se revela como alguém que não faz propaganda das suas características, mas ele se achega diante de Deus, se revelando como alguém modesto, diga modesto, como alguém calmo, diga calmo, diga satisfeito. Davi se revela diante de Deus nesse salmo, não como um guerreiro, um homem que vence urso, vence leões, que desafia os inimigos, que derriba gigantes, que tem um trono de glória, respeitadíssimo rei de Israel. Mas agora aqui nesse salmo ele está falando com Deus, e ele se revela a Deus como um homem que tem um coração, não que se vangloria, mas um coração modesto, um coração calmo, e um coração satisfeito, com uma posição inferior e sem qualquer destaque. Ao expor seu coração a Deus,
Davi não se mostra como um grande líder, não se revela como um poderoso rei, um respeitadíssimo rei, um exímio pastor de ovelhas, como um grande guerreiro de Israel. Aqui ele se revela, ele se declara a Deus apenas como uma simples criança no colo de uma mãe. Recém-desmamada esta criança, inteiramente dependente do colo dos braços de Deus. Aqui está esse homem notável, com feitos memoráveis diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez e se comparando diante do Eterno como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Aqui está Davi, um homem que se reconhece não a partir dos seus feitos, mas se reconhece como alguém que está jogado nos braços do Pai, que está lançado no colo de Deus, dependendo em tudo que faz na sua vida, inteiramente de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para depender de Deus. Diga, eu fui chamado para depender de Deus. Aqui ele diz que é uma criança rendida a Deus, entregue totalmente às mãos do Pai. E aí eu comecei a comparar a minha vida com uma criança dormindo, descansando no colo da sua mãe. Aí comecei a discernir o quanto meu coração é inquieto. Aliás, os nossos corações são inquietos. A gente diz que Deus tem poder, mas quando as lutas vêm, a gente não consegue descansar no colo do Pai que cuida da gente, como uma criança desmamada no colo do seu pai e da sua mãe. A gente se desespera, a gente se agoniza, a gente geme, a gente pensa em abrir mão de tudo, porque depender de Deus não é tão fácil assim. Porque a luta está diante dos nossos olhos. Os desafios que são grandes estão diante dos nossos olhos. Ser chamado por Deus e depender só de Deus, estão somente de Deus, e depositar nossa fé em Deus e a nossa esperança só em Deus, crendo que Deus há de fazer todas as coisas, não é tão simples assim. Mas Davi, o rei Davi, esse notável rei, esse notável guerreiro, esse notável vencedor, ele diz que o sucesso da vida dele tinha muito a ver, não com aquelas coisas que as pessoas viam a respeito dele, o grande rei de Israel, mas tinha a ver com o sentimento que ele tinha no coração dele, como de uma criança que se jogou nos braços dos seus pais e aprendeu totalmente a ser sustentado. Diga sustentado. Diga sustentado. Acolhido. Provido de todas as suas necessidades. É para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados a nos lançar diante do Pai. E no colo do Pai. Sabendo que Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Pastor Anderson, qual é a palavra de Deus para nós nessa noite? Tudo que você está passando até aqui, você está passando porque Deus está te ensinando a depender somente de Deus. É Deus que vai trazer a sua cura. É Deus que vai trazer a sua cura. Pastor, eu confio no Dr. Calil. É Deus que vai curar o teu coração. Pastor, eu confio que o meu gerente vai liberar um empréstimo. É Deus que é a tua provisão. Não, você não está entendendo. Pastor, eu confio que se eu planejar e fazer uma bela poupança, eu não vou passar necessidade amanhã. É Deus que cuida de ti. É Deus que cuida da tua vida. Porque você está lançado nas mãos e nos braços de Deus. E Deus nunca vai te desamparar. Porque Deus cuida de ti. Não temas. Não temas. Não temas, pastor, esse negócio da crise, do dólar, a direção da nossa nação, está um caos, o que será da manhã? Há um desespero generalizado na terra, e sobretudo no Brasil hoje, mas eu quero dizer algo para você, não temas, não temas, não temas, não temas, porque você está nos braços do Pai.
E porque você está nos braços do Pai, não vai te faltar nada na história da tua vida. Porque Deus é tudo o que você precisa, diz o Senhor dos Exércitos. Davi aqui está dizendo, eu estou nas mãos de Deus. Porque ele confiava em Deus. Sobretudo no que Deus havia falado por intermédio do profeta Isaías no capítulo 43, verso 13. Guarda isso no teu coração. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que a crise chegasse aqui, Deus é. Antes do amanhã chegar na tua vida, que vai chegar, Ele é. Ainda antes que houvesse dia, eu sou dia. Dia eu sou. E ninguém há que possa fazer você escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você está seguro nos braços do Pai. Essa palavra de Deus para o seu coração hoje. Você está seguro nos braços do Pai. Você está seguro nos braços do Pai. Vocês estão seguros nos braços do Pai. Vocês estão seguros nos braços do Pai. Vocês estão seguros nos braços do Pai. Não vai faltar nada. Que homem notável. Que homem de Deus. Porque Davi aqui, como uma criança que depende 100% da sua mãe, ele diz a Deus que também é uma criança que depende 100% de Deus. Nos faz lembrar as palavras do Filho de Deus quando disse em Mateus capítulo 18, versos 3 e 4. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Você quer saber como é uma criança? Vai no departamento infantil na hora da pracinha e pergunta para eles se eles estão preocupados com a presidente Dilma, com a crise na Petrobras. Elas estão seguras que não vai faltar, que o pai e a mãe vão prover. Que crise! Elas estão calmas. E aí o Espírito de Deus ministrou isso no meu coração. Calma, Anderson. Fique tranquilo. Não se desespere. Tira esse pavor, tira esse pânico, tira essa preocupação. Não fui eu que te sustentei até aqui. Sou eu que vou te sustentar até o arrebatamento da igreja. A crise pode atingir o Brasil. E pode ser que atinja até você. Mas o teu coração e a tua vida, a tua alma, o teu ser, está como uma criança nas mãos do Pai. Diga ao seu irmão, não vai faltar nada. Sabe por quê? Porque Deus cuidará de nós. Repita comigo, Deus cuidará de nós. Aleluia. Esta é a mensagem de Davi neste texto. Como uma criança, dependo de ti. Como uma criança que confia nos cuidados dos seus pais, eu dependo de ti, confio em ti, Senhor. A minha pergunta nessa noite é, quais as atitudes de Davi neste salmo que revelam sua total dependência de Deus? Quais as atitudes de Davi neste salmo que revelam a sua total dependência de Deus? Primeira atitude, que revelava o quanto ele dependia de Deus, está no verso 1 que nós lemos. Ó Senhor, diga o segredo. Diga o segredo. É sempre recorrer a Deus. O salmista já abre o salmo dizendo, ó Senhor. Glória a Deus.
A gente tem o costume, às vezes, quando a coisa aperta, a gente recorre a um amigo, recorre a outro amigo. A gente procura pessoas que podem nos aconselhar, nos ajudar. A gente procura pessoas que têm, pessoas que vão nos ajudar. Mas aqui neste salmo, o segredo para ver o milagre de Deus é buscar em primeiro lugar quem pode. Diga para o teu irmão, Deus é quem pode. E às vezes você pode procurar um, procurar outro, mas daqui a pouco as portas todas se começam a fechar. Por quê? Porque Deus quer que você aprenda a depender dEle. Pastor, eu não sei por que tanta prova. Deus quer nos ensinar a depender integralmente dEle. Diga, Deus cuida de mim. É interessante esta relação entre filhos e pais. Porque quando pequenos, e eu posso falar dos meus filhos, mês que vem o Lucas, o mais velho, já vai fazer 18 anos. Mas até uns dias atrás eu pegava no colo. Hoje, é capaz dele me pegar no colo. É interessante essa relação de filhos e pais, pais e filhos. Porque quando eles eram pequenos, eles passavam o dia dentro do nosso lar, chamando, pai, 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 ó o Felipe, pai, pai, pai. Tinha hora que a gente dizia assim, manda esse menino calar a boca. Para, menino, você está me irritando. Mas o filho recorre para quem pode ajudar. Você está entendendo? O que tem a ver essa relação de Davi com Deus, como uma criança desmamada, que vivia constantemente diante do Pai, diante de Deus, dizendo, Pai, os filisteus estão vindo aí. Pai, os amorreus. Pai, os jebuseus. Pai, o urso agarrou uma das minhas ovelhas. Pai, vai a minha vez. Pai, agora é o leão, pai. Pai, 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 pai. Oh, aleluia! Deus está dizendo, me busque, clama a mim, porque eu vou te socorrer, eu vou mudar a tua história, tu és meu filho e minha filha, e você tem liberdade de me chamar de pai. E Davi reconhece isso, ele vê Deus como pai, ele chega diante do pai dizendo, ó Senhor. Você entendeu? Esse processo todo de tribulação que você tem passado é para você aprender a depender de Deus como um pai. E uma atitude Deus espera de nós é que a gente assuma que é filho. Você está entendendo? Porque todos querem Deus como pai, mas nem todos querem assumir-se como filho. Você entendeu? Você está entendendo? Só que a relação de Deus com você, comigo, é muito mais uma relação de membresia de uma igreja. Quando você começa a passar por processos difíceis na vida, é Deus dizendo para você o seguinte, eu te matriculei na escola do meu espírito, e agora eu estou te tirando do âmbito da religiosidade, estou tirando do âmbito de corpo, membro, igreja, e te trazendo para um relacionamento mais familiar. A coisa começou a apertar, e nesse aperto todo tem por detrás disso a manifestação de um Deus que nos ama. Você está entendendo? A porta se fecha aqui, outra se fecha ali, e a gente diz, Deus não me ama, Deus me abandonou. Pelo contrário, esse processo todo,
esses desdobramentos dessas situações difíceis todas, tem por detrás disso um Deus soberano, que está trabalhando na história para você se sentir-se encurralado e de estar só apenas diante dele dizendo, eu me rendo a ti, sem ti nada sou, sem ti nada posso, mas você é inteligentíssimo. Pois bem, você é sábio demais, você é estrategista, você é um homem que sabe ganhar muito, mas Deus tem momentos que fecha as portas para que você fique apenas a só com Ele, como um filho diante dele, dizendo, para onde eu irei, se só tu tens a palavra da vida eterna, eu dependo de ti. O que Deus está dizendo é o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para o seu coração. Entenda, discirna que por detrás de todas essas lutas há um Deus, Pai, um Deus que nos ama e que nos tem como filhos, que quer que eu e você corramos para os braços dele, não só por um minuto, mas que fiquemos como uma criança recém-desmamada nos braços dele, todos os dias, dependendo dele, crendo nele, esperando nele, porque ele não vai falhar conosco. Deus está chamando os seus para estar mais perto dele. E Deus usa as circunstâncias difíceis desta vida para revelar amor e graça, para ter você nos braços dele. Você está entendendo o que Deus está dizendo hoje aqui? Talvez você até hoje não tenha entendido os processos amargos, difíceis, angustiantes da história da tua vida. Mas por detrás disso tudo, eu digo isso com autoridade, está Deus. Quando você que achou que era a última cocada com sabor de mel da história da terra, e cantou muitas vezes que para mim, é de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória, de vitória em vitória, que você é bem preparado, você não faltará mercado para você, mas quando você se vê já 1 ano, 2 anos, 3 anos e vê que a coisa não é bem assim, não se desespera. Tem um Deus por detrás disso tudo, que para Ele mais importante não é o que você tem, mas é o que você é. E Ele trabalha na história para que você aprenda a depender inteiramente dEle. Porque Ele vai se revelar como teu Pai. O Deus que sustenta. O Deus que provê. E não vai faltar nada. Não temas. Não temas. Não temas. Porque eu estou te ensinando a depender de mim. O Espírito de Deus disse algo no meu coração. Quando eu orava hoje de manhã em casa de joelhos, eu disse para Deus, comecei a falar algumas coisas, Deus disse ao meu coração, pois é, filho, você entregou a sua vida para mim, para fazer o meu querer, só que eu quero agora te levar para um nível maior, um nível mais profundo. Você está disposto a viver dependendo apenas de mim? Então tire os teus olhos de A, tire os teus olhos de B, tire a tua confiança na sua inteligência, tira, mas Senhor, tira, mas Senhor, tira, mas a minha elaboração humana, tira, mas eu tenho que preparar um sermão bem elaborado para impactar. Deus falou, chega, dependa de mim. É eu que vou colocar as palavras da tua boca. E você vai dizer aquilo que eu colocar no teu coração. Não é aquilo que tu queres. Não é a tua vontade. Mas é a minha vontade. Dependa de mim, porque eu vou te usar para que o meu nome seja glorificado. Você é um filho que obedece a um pai que te ama. Então, faça a minha vontade na sua vida. O salmista, como um ser dependente de Deus, chama Senhor. Deixa eu te dar uma boa ideia aqui nesta noite. Que tal você parar de resmungar, reclamar, e se render nos braços do Pai e dizer para o Senhor, meu Deus, eu vou aprender a depender de Ti. Eu quero me lançar nos Teus braços. Diga para o seu irmão, se você se lançar nos braços do Pai, o Pai vai fazer coisas extraordinárias.
na sua vida. Extraordinárias. Guarde isso da parte de Deus. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Veja o Salmo 120. Nós vamos ler só alguns versículos. Salmo 120, verso 1. Na minha angústia, clamo ao pastor. É isso? Clamo ao... E ele... Aleluia. Salmo 121, versos 1 e 12. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha para cá, irmão. Não tem hora que a gente está assim. Com a síndrome do Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá me socorrer? Aí a gente pensa, o meu pai, o irmão Loreia, a irmã Vera, o irmão fulano, o irmão Ciclano, o irmão Beltrano. A gente pensa. Aí depois que todas as alternativas são negadas, a gente fala, bom, profeta, vou buscar um profeta. Maria do Monte, Maria do Vale, Maria do Morro, Maria da Cabana, Maria da Tenda. E aí a gente ora com todos eles e ninguém fala acerca dos nossos problemas, porque não vai falar mesmo. Porque a questão não tem a ver com quem pode, com quem é profeta, a questão tem a ver com você e o Pai. E posso ser sincero para você? Se você tem relutado até hoje, não, desista. Porque o Pai, Ele é apaixonado por você, Ele te ama. Porque quando você desistir de lutar, porque dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, e resistir ao chamado divino, ao chamado do amor, da graça, do coração de Deus. E quando a gente se rende a Ele, diz, tá bom, Senhor, estou nas tuas mãos, aí Ele começa a soprar. Leva a gente para cá, leva a gente para lá. Levanta a pessoa para te abençoar aqui, pessoa para te abençoar ali. Você está entendendo o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Vamos sair do âmbito da religião, do terno, da gravata, da Bíblia debaixo do braço. Vamos começar a depender de Deus e depender dEle. Quando a luta vier, o nosso coração está estabilizado, está em paz, está cantando. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz, eu almejo ouvir. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Quando o sol surgir no horizonte além, e olhar todo o jardim, todo o vale em flor. Ali eu quero estar, muito alegre a cantar, na presença de Deus, meu Senhor. Haverá paz no vale. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Quando eu e você aprendermos a nos lançar nos braços do Pai, crendo que o Pai é um Pai que amamenta, com os nutrientes que a gente precisa. E quando nós nos tornarmos pessoas desmamadas, o Pai nunca vai tirar os olhos de nós, porque nós nunca tiramos os olhos do Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus disse isso ao meu coração, se você se lançar nas minhas mãos e nos meus braços, e deixar ser, não levado nas tuas próprias pernas, mas ser levado pelas minhas, nos meus braços, meu filho, não vai faltar nada. Eu vou cuidar de ti. Mas é hora de nós buscarmos e colocarmos os nossos olhos em Deus. Você pode repetir comigo? É tempo de colocarmos os nossos olhos, de lançarmos as nossas vidas nos braços do Pai. Salmo 122, verso 1 diz, alegrei-me quando me deram a ideia, me disseram, vamos à casa do Pai. Que coisa boa. O 123, verso 1 diz, a ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Está dizendo o seguinte, os meus olhos estão fixos, focados, ligados no Senhor. Salmo 124, verso 1 diz, se não fora o Senhor
que esteve ao nosso lado. Ora, diga a Israel, o 125, verso 1 diz, os que confiam no, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 126, verso 1 diz, quando o trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Deixa eu te falar algo aqui do coração de Deus para o seu coração. Pode ser que muitos dos nossos sonhos não se realizem aqui na terra. Mas se nós permitirmos e nos jogarmos nos braços do Pai, e deixarmos que o Pai nos conduza, eu tenho certeza que muitos dos sonhos do Senhor para nós vão se realizar. E os sonhos do Senhor para as nossas vidas são infinitamente maiores que os sonhos que a gente tem para a nossa própria vida. São melhores, maiores, incomparáveis, de modo que quando você chega diante do Pai dizendo, Senhor, eu me lanço nos teus braços, você está dizendo para Deus o seguinte, não a minha vontade, mas a tua vontade. Agora eu sou filho, e como filho eu quero refletir a glória do meu Pai. Se você quer isso e buscar isso, o Pai vai te sustentar nos seus braços e Ele vai suprir todas as suas necessidades. O Salmo 127, o verso 1 diz, se o Senhor não edificar o casamento, se o Senhor não edificar a família, se o Senhor não edificar a igreja, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 128, versos 1 e 12. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Louvado seja Deus. Salmo 130, verso 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. E estejam teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. E Salmo 131, verso 1 diz, ó Senhor, aleluia. Não há vitória longe de Deus. Não há vitória fora de Deus. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus estará contigo todos os dias. E vai te conduzir por um caminho de vitória. Que tal você dizer para o seu irmão, que tal a gente se lançar nas mãos de Deus? Que tal hoje a gente se achegar diante de Deus como uma criança, dizendo para Ele, Pai, 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 Pai. Dependendo da luta tem uma tonalidade, né? Quem está quase desesperado, Pai! Quem ainda está calmo diz, Pai. Quem já perdeu a esperança diz, Pai. Eu não sei qual que é o tipo da tonalidade, a intensidade que sai do teu coração quando você diz Pai. Mas quando você diz Pai, sem contar a tua luta, Ele já sabe. Por exemplo, lá em casa, quando o Felipe dizia Pai, brigou com o irmão. Ou então dizia Pai, ajuda, para alguma coisa. A gente já discerne, não precisa nem falar. Às vezes diz só Pai, vai lá bem, ele deve ter brigado. Mas a gente não sabe, mas sabe, por causa da tonalidade. E o Pai conhece o tom, o timbre que sai das profundezas dos nossos corações. E é interessante que quando o filho a gente diz Pai, a gente sabe que o Pai vem. Se ele não vem, ele desespera. Isso tem a ver com empatia, com vísceras, com coração. Porque eu entendo Deus assim, o pai da Maria, o pai do João, o pai da Priscila. Quando a Priscila chega diante de Deus e diz, Pai, Ele sabe que no meio de bilhões de pessoas, esse pai tem a ver com o coração da Priscila.
Mas pastor, Deus discerne isso? Discerne. Por quê? Porque Ele é soberano. E porque Ele nos ama. Então quando você diz pai, Ele sabe quem é que está dizendo que esse pai. Davi era assim. Foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, um homem que falhou, mas um homem que se arrependeu, um homem que se prostrou. Que no Salmo 51 diz que ele tinha um coração quebrantado. Ele disse para Deus, me dá um coração quebrantado. Um coração contrito. Eu não sei realmente como você entrou aqui hoje. E realmente eu me preparei para falar muitas coisas aqui. Muitas coisas. Mas eu não queria mais me avançar. Honestamente. O que eu tinha para dizer para os irmãos e compartilhar o coração de Deus para o coração de vocês é isso. Deus não quer crentes superpoderosos. Também não quer crentes de bananas e pijamas. Não faz nada. E nem superpoderosos. Ele não quer crente Superman. Ele quer você como filho. Um filho sim, que está prostrado, que está largado, que está jogado nos braços do Pai. Você conseguiu entender a palavra hoje? Então vamos sair do âmbito da nossa religiosidade. Aleluia, glória a Deus, eu creio. E às vezes está perdendo, não crê em nada. Deus quer você como um filho apenas. Que todo dia, o tempo todo, chega diante dele. Pai, 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 pai. Ele não se cansa, ele tem prazer de ouvir a tua voz. Pai, 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 pai. Não só isso. Ele te dá a garantia e me dá a garantia. Como um pai zeloso que não tira os olhos de você e de mim. Ele vai nos sustentar. Tem um louvor que diz, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as tempestades voarei, descansarei. Que coisa extraordinária. Ele diz aqui, fiz calar a minha alma e sossegar a minha alma. Na verdade, o que o texto está dizendo é que não foi Deus que sossegou a alma dele, que calou a alma dele. Foi ele que disse, chega para a alma. Para de me perturbar. Para de se desesperar. Eu estou nos braços do Pai. Como uma criança desmamada é a minha alma. Criança desmamada é aquela que para de beber do leite do pai e da mãe, que agora tem que aprender a pedir. Eu quero. Que antes não, só chorava e o pai, mas agora é uma criança que já cresceu. E começa a dar os primeiros passos. É claro que você não vai se lembrar quando você começou a dar os primeiros passos. Eu até tento e não consigo. Quando meu pai disse pela primeira vez, vem, e eu tentei e caí. Aí eu tentei de novo, caí. Levei uns tombos para aprender a chegar até o pai. Mas depois, ele foi dando passos de fé, sem saber, como uma criança, que apenas ouvia a voz do pai dizendo, vem. E eu ia. Então, caía, levantava, caía, até que um dia aprendi a andar. Segundo a ordem do Pai. Deixa eu dizer algo de Deus para você. Faz hoje calar sua alma. Diga para sua alma, chega de me perturbar. E diga para ela, espera, ó alma, espera Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Levei uns tombos, mas o Pai ainda está me chamando, vem, vem. Tenha certeza absoluta que quem foca os olhos no Pai e se lança nos braços do Pai e espera no Pai, o Pai nunca decepciona. Posso dizer algo de Deus para o seu coração? Eu preguei domingo, acho que foi passado e o retrasado, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração do homem. É isso que o Pai tem preparado, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se o Pai diz para você, vem, faz a minha vontade, faz o meu querer, dependa de mim, pode ter certeza absoluta, se você cair, o Pai vai lá e te levanta e diz, tenta de novo, porque você vai andar, você vai caminhar, não segundo a tua vontade, você vai caminhar segundo a vontade do Pai.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça homens e mulheres que amem ao Pai e dependam do Pai.